E retomada das aulas presenciais é o tema da entrevista de Clemente Lemes com o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual da Educação. Muito bem, Jornal da Manhã. Hoje o nosso contato é com Henrique Pimentel, subsecretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual de Educação. O governador João Dória anunciou ontem a retomada das aulas presenciais para o dia 8 de setembro, em todos os níveis de ensino das redes públicas e particular, com revezamento de estudantes. É isso, subsecretário. Bom dia. Bom dia, Clemente. É isso mesmo. A nossa data base que a gente está considerando para o retorno das aulas é no dia 8 de setembro, né? E para essa data se concretizar, a gente vai precisar ter todo o Estado, né, todas as 17 diretorias regionais de saúde na fase 3, na fase amarela do Plano São Paulo, por 28 dias, o que significa 2 ciclos de monitoramento, né, todas as diretorias regionais na fase amarela. Essas são as condições importantes da gente ter para que a gente possa voltar ainda com parte dos alunos, né, um retorno bastante rigoroso com segurança para os nossos estudantes. A gente está propondo que na primeira etapa voltem 35% dos alunos de acordo com a capacidade física, né, da unidade escolar. Esse retorno, ele vai seguir também protocolos de distanciamento social muito rigorosos. A gente não pode ter nenhum aluno com menos de 1,5 metro de distância de outro estudante nas salas de aula, nos ambientes comuns da escola. Então, isso tudo vai ter que ser considerado para a gente fazer esse retorno gradual. Para a gente avançar, né, para a gente ter mais alunos voltando para as salas de aula, a gente precisa avançar de fase. A gente precisa ter 60% das diretorias regionais de saúde, né, na fase verde, na fase 4 do Plano São Paulo, para que a gente tenha 70% dos alunos retornando. Então, 60% do estado no verde, a gente volta com 70% dos estudantes nas instituições de ensino. Para a gente ir para o 100%, né, para a gente retomar toda a educação, a gente precisa ter 80% das diretorias regionais no verde. Então, o Estado tem que avançar um pouco mais ainda nos indicadores para que a gente possa garantir a reabertura total das escolas. Tudo isso, a etapa 1, a etapa 2, os protocolos são os mesmos, tá? Os protocolos são bastante rígidos, né? Eles vão seguir sendo implementados aí pelas escolas, eles têm que ser seguidos por todas as redes, rede municipal, rede privada também. É muito importante que isso seja estudado aí nos próximos meses por todos os professores, pelos alunos, pelos pais, né, responsáveis, para que a gente introduza essa nova cultura de como vai ser a nossa rotina escolar a partir de 8 de setembro. Ou seja, as escolas que hoje poderiam estar retornando às aulas, no dia 8 de setembro, que serão analisadas se poderão ou não. Vai depender da cor dessa etapa, né? Exato, a gente vai ter que garantir que todo o estado esteja avançando, né? A gente vai ter que garantir que o estado esteja na decrescente aí dos casos, né? Com a pandemia controlada, para a gente garantir um retorno com segurança. E isso só vai se confirmar na prática no avançar dos meses aí, de acordo com o monitoramento dos índices da saúde. E como é que vocês orientam os municípios para essas retomadas no dia 8 de setembro, Henrique? Olha, os municípios, a nossa orientação é que eles sigam aí, né, os protocolos do Estado, criem seus próprios protocolos, inclusive, que podem ser até mais rígidos, se é de desejo do município, né, da comunidade escolar. Mas esse processo, ele foi, inclusive, bastante dialogado com a presidência, né, e com a diretoria da União dos Dirigentes Municipais, né, que representa aí todos os secretários municipais de educação. Conversamos também bastante com a Secretaria de Educação de São Paulo, da capital de São Paulo, para a gente chegar nesse protocolo. Os municípios têm necessidades muito específicas quando tangem educação infantil, por exemplo, que vai precisar de um regramento um pouco mais claro. A gente já fez os protocolos gerais, é importante o estudo e também a publicação de protocolos específicos no caso dos municípios. Você disse que esse protocolo vale, inclusive, para escolas privadas, no caso, as escolas particulares. O CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, acreditava que as aulas já seriam retomadas em agosto e ontem divulgaram uma nota de repúdio contra as medidas do governo. O presidente da entidade, Benjamin Ribeiro da Silva, alega que o governo usou indevidamente o nome do sindicato sem consulta. E isso causou estranheza, já que estava acertada uma reunião para discutir exatamente a retomada das aulas já para agosto na rede particular de ensino. O que aconteceu
aconteceu que o Sindicato das Escolas Particulares, que cuida de mais de 2 milhões de alunos, com mais de 10 mil escolas no estado, não foi chamado para essa discussão, Henrique? A gente recebeu esse comunicado até com bastante estranheza por parte do sindicato, porque eles estiveram em todas as discussões que tivemos com as instituições, as 4 reuniões que tivemos sobre os protocolos de segurança, né? Os protocolos de segurança, eles foram debatidos com uma série de instituições, inclusive representantes de grandes escolas, de grandes centros acadêmicos, além do sindicato, né? Aqui de São Paulo. Então, eles estiveram sim presentes nas reuniões, nas 4 reuniões, fazem parte aí do grupo em que a gente vem discutindo os protocolos de segurança. Sobre a data do retorno, quem define a data do retorno não é a Secretaria de Educação, não são os sindicatos das escolas particulares, nem são a União dos Dirigentes Municipais, por outro caso. Quem define a data, quem orienta quando vai ser possível reabrir é a saúde, é a ciência, foi o comitê de contingência aqui da Covid-19 que nos deu essa orientação de fazer o retorno das aulas em setembro. A gente não pode colocar os alunos, os profissionais da educação em risco por outro fator que não seja, né, a orientação da ciência. A ciência orientou dessa forma, é assim que nós vamos seguir, é regra para todo o estado. Mesmo que as escolas tenham condições de receber os alunos. Não é só uma questão da escola ter condição de receber os alunos. Esse é um ponto bem importante. É uma questão das pessoas circularem nas ruas. A educação, ela mobiliza 32% da população do estado de São Paulo. Se a gente reabre parte da educação, a gente quer dizer que mais pessoas vão estar na rua. Então, independente da condição da escola ter ou não, uma criança ao sair de casa para a escola, ela pode entrar em contato com até 800 pessoas num dia, né? Então, a gente está falando aí de 2,5 milhões da rede particular, mais 3,5 milhões da rede pública estadual, mais 3,7 milhões de estudantes da rede municipal, fora o ensino superior, né, que também é uma quantidade muito grande de gente. Então, a gente tem que ser muito responsável e seguir o que é orientado pelas autoridades de saúde. Henrique, as faculdades também particulares também estão nesse protocolo do governo do estado? Sim, todo o ensino superior também entra nessas mesmas regras. Essas medidas do governo são definitivas até agora ou poderá haver aí uma alteração durante esse período que antecede ao início das aulas, Henrique? Olha, todas as medidas até agora elas foram amplamente discutidas e algumas foram até modificadas, né? Isso vai depender do quanto a gente avançar nos indicadores de saúde. Se a gente tiver um avanço positivo, né? Se a gente tiver uma boa surpresa aí de uma redução drástica da pandemia nos próximos meses, a gente pode sim reavaliar e voltar a discutir essa data. Mas por hora, pela orientação do comitê de contingência, é essa a previsão que a gente tem hoje. Você sabe dizer pra gente quantas escolas, quantos grupos vocês estão analisando no estado de São Paulo? Porque, logicamente, acaba sendo dividido por regiões. Você tem essas regiões ou não? Olha, aqui no estado de São Paulo, a gente tem 91 diretorias regionais de ensino, né, no estado de São Paulo, os 645 municípios, né, dentre eles mais de 250 mais ou menos, têm o seu próprio sistema municipal de supervisão, né, então são autônomos aí para tomar as decisões, não precisam seguir o estado, e as unidades particulares, que são muitas, né, nem sei esse número de cabeça, mas são mais de 13 milhões de alunos, né, somando aí todas as etapas em todo o estado de São Paulo. Mais uma coisa que queria informar o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, Henrique. Eu acho que o principal ponto é que para a gente fazer a retomada, a gente vai ter que garantir que a população esteja cumprindo bem o isolamento social, cumprindo as regras até nos setores que estão retornando, para que a gente consiga avançar nos indicadores, né? A gente consiga avançar nos indicadores de saúde para ter segurança para reabrir as escolas. O Estado vai dar todo o suporte para os profissionais de educação, para os estudantes, medidas de segurança, mas também medidas pedagógicas de apoio ao estudante que precisa retornar, para a gente garantir que a integridade física, a saúde de todos esteja preservada nesse retorno. Muito bem, conversamos com o Henrique Pimentel, que é o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual da Educação. Henrique, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho.